Fala galera, aqui é o Jansen e hoje vamos falar sobre o fundo imobiliário que me deu mais de 20% de valorização em 2 meses. Sim, vamos falar do KIZU11, o fundo de fundos que replica o índice Suno 30. Beleza? Para quem não conhece a Suno, né? A Suno é uma casa de análise aí do Thiago Reis, é uma casa de análise que tem um canal no YouTube, que o pessoal é bastante inteligente e tudo mais. E eles criaram lá um chamado fundo, um índice chamado Suno 30, que é um índice bem interessante, com umas regras bem interessantes que a gente vai ver aqui agora. Nós vamos dominar isso aqui para você e vai te indicar tudo certinho. E a gestora Kilima falou: Suno, vamos lançar um fundo de fundos que a gente vai replicar o Suno 30? Vamos? Beleza. Então, replicou esse fundo aí e está se tornando um fundo imobiliário de fundos bem interessantes na Bolsa de Valores. Se você quer saber mais sobre o KIZU11, vem comigo que nesse vídeo eu te explico. Então galera, o KIZU11 é um fundo de fundos, tá? Ou seja, ele é um fundo que compra outros fundos, que ele tem o objetivo de seguir o Suno 30, tá? Ele é um fundo de carteira passiva. Então, o que acontece? Carteira passiva é um fundo que replica uma carteira que não é decisão da gestão do fundo, beleza? Então ele está seguindo o índice Suno 30. Então por isso que ele tem uma carteira passiva. Inclusive o Suno 30 são os 30 melhores fundos que seguem algumas regras que a gente vai ver daqui a pouquinho aqui nesse vídeo, tá? Por isso que ele se chama um fundo de carteira passiva. Porém, a gestão é ativa. Então, o gestor ele tem a possibilidade ali de realizar ou não subscrições de outros fundos lá dentro, porque ele é um fundo de fundos. Ele tem ali o poder de decisão dessa gestão, tá? Vamos agora, sim, para você entender melhor como que funciona o KIZU11, vamos entender aqui como que ele funciona, tá? O Suno 30, que é o índice dos fundos imobiliários da Suno. Quais que são as regras? Olha só, galera. Então, se você está investindo no KIZU11, você tem que saber quais que são as regras do jogo lá, tá? Então, ele tem o objetivo de seguir o Suno 30, que são essas regras aqui, ó. O índice que são essas regras aqui, ó. Primeira regra: o fundo deverá fazer parte da composição do IFIX, tá? O índice dos fundos imobiliários aí. O fundo não poderá ser um fundo de fundos, beleza? Então, se tem um fundo que é de fundos, ele sai fora da lista do Suno 30. O fundo não poderá ser um monoativo, ou seja, o fundo imobiliário não vai poder ter um único ativo ali na sua carteira, tá? O fundo, quarta regra, o fundo deverá ter dividend yield maior do que 0 nos últimos 12 meses. Ou seja, os fundos que não pagaram dividendos em algum mês saem fora do índice Suno 30, tá? Que ele vai ser também atualizado ali de, se eu não me engano, 3 em 3 meses, tá? Ou seja, por que é Suno 30? Suno 30 porque são 30 fundos imobiliários, tá? Então, a partir dessas 4 regras, a aplicação vai ser de forma decrescente, olhando o valor do patrimônio líquido dos fundos. Ou seja, ele é um fundo de fundos imobiliários. Ele vai olhar os fundos seguindo essas 4 regras e depois vai ver qual que tem o maior patrimônio líquido. Beleza, esse é o primeiro fundo que a gente vai investir. Esse é o segundo, esse é o terceiro, esse é o quarto. Em ordem decrescente, beleza? Ou seja, se você investe em KIZU11, você vai estar investindo nos 30, digamos assim, entre aspas, melhores fundos
da bolsa seguindo esse critério aqui da Suno, tá? Então seria basicamente assim os 30 melhores fundos que a Suno acha como melhor, tá? Então é uma importante forma de diversificação. Quando você não sabe encontrar, você não tem tempo para encontrar os fundos imobiliários, você pode simplesmente aportar no Kizu 11 e surfar uma diversificação ali dentro, tá bom? Quais itens compõem o fundo da Suno, tá? De abril a junho de 2021. Muito fácil você achar isso aqui na internet, tá? Vou deixar aqui no link da descrição para você. Você consegue ver, tá? Ó, vários tickets aqui, tá? Ó, BTLG, ó. Olha lá, KNRI, olha lá, XPLG, fundo de logística, tá? Fundo de papel, fundo híbrido. Ou seja, tem todo tipo de diversificação aqui que está dentro do Kizu 11, tá? Que é a Quilima, administradora, junto com a Suno. Por isso que ele virou Kizu, né? E quem investe em Kizu é um Kizueiro, né? Kizueiro. Ô, piada ruim. Coisas que só vem na internet aí na galera do investimento. Mas tá aqui, galera. Vou deixar esses dados aqui para você verificar, tá? Eu invisto em Kizu 11 também. Não é uma recomendação de compra, mas é uma sugestão de estudo. Se você está pensando em aportar em um fundo de fundos que segue uma casa de análise renomada, é uma opção, tá? Então você deve vir aqui, abrir, procurar, estudar, tá? Vou fazer aqui até uma análise gráfica para vocês, sendo que isso não é muito feito em fundos, tá? Coloquei aqui no semanal para vocês verem a linha de quando eu aportei no Kizu 11, tá? Que é aqui no 110,30. Então, olhando para o valor aqui, 110,30 até o último dia de negociação, uma valorização de 26% em 3 meses, algo que é muito até incomum em fundos imobiliários, e pagando praticamente aí 81 centavos, né, por cota de fundo imobiliário. Então é um dividendo yield legal, tá? Quase que me enrolei falando de dividendo. Mas beleza. Então, deu um dividendo atrativo, né, um provento atrativo, e deu uma valorização boa também. Por que, então, a gente vê essa vela aqui? Por que essa velona aqui no final, essa desvalorização? Olha só, colocando no diário para vocês. Ele chegou a me dar quase 40% de lucratividade, olha só. Mas ele chegou a cair aqui agora, ó, 7, 8%. Por que é um fundo bastante volátil também agora? Até por questões de internet, questão de ser uma casa de análise que tem canal no YouTube, que é um gestor bem competente. Então o pessoal começa a aportar porque meio que por efeito manada, tá, galera? Então isso acontece e deu uma volatilidade legal nesse papel aqui e até um crescimento que, digamos assim, anormal para fundos de investimentos aí, imobiliários. Tá? Outro motivo para ter essa queda aqui nos últimos 3 dias, uma queda de praticamente 10%, é que tá para vir aí uma subscrição. Ou seja, quem é cotista, né? No caso eu sou um cotista de Kizu, sou um Kizueiro, zoeirinho, eu vou ter direito a comprar novas cotas de Kizu 11 mais barato do que está no mercado. Ou seja, pode sair aí um valor de R$110 de novo. Então o mercado começa a precificar isso, o valor de tela um pouco mais baixo ali, quanto mais próximo desse 110, tá? Mas é provável que não chegue lá no 110 não, de novo. Espero que não, né? Mas nesse caso vai ter uma volatilidade aí até essa subscrição, que tá para acontecer aí na próxima semana aí do dia 10 de maio de 2021, tá? E a gente vai fazer um vídeo aqui também falando sobre
a subscrição do Kizu 11. Galera, vocês gostaram dessa opção de fundo de investimento imobiliário? Deixa aquele likezinho maroto aqui pra gente e comenta aqui embaixo se você já investe em Kizu, sendo um Kizueiro, ou se você está pensando em investir em Kizu 11 e acha que vale a pena investir nesse fundo de investimentos. Beleza? Um abraço e tchau!